Bom, a ideia desse vídeo é mostrar como funciona, né, a integração do CLP da Delta, do AS300 via Ethernet IP, né, junto com o inversor de frequência da Delta, o MS300. É possível fazer esse tipo de comunicação. A Delta disponibiliza uma placa, né, essa aqui é a CMM IP02, e esse cabo aqui, que é o cabo de comunicação entre a placa e o inversor. Dessa forma eu consigo fazer, né, criar aqui a minha rede de comunicação. E aqui alguns parâmetros que são necessários, né, para, se possível, a comunicação entre inversor e PLC. Os parâmetros são esses, são 3 parâmetros, né. Não esquecer de botar ele em padrão de fábrica antes e depois colocar os parâmetros. Aqui a explicação de cada parâmetro. Mas a arquitetura é assim, né. Mandar alguns comandos, né, para o inversor de frequência através da rede. Ok? Sair aqui. Existe uma ferramenta aqui que é o DCI Software, que é um software aqui que eu consigo achar o endereço IP, eu consigo mudar o endereço IP. Normalmente ele vem assim, né, RS232, eu mudo para Ethernet, ele acha meu IP, acha minha placa, aqui, ok. Eu consigo puxar aqui a placa dentro dessa rede. Se tiver mais de uma placa ele vai puxar. Aí a princípio só tem uma, né, só tem um módulo. Que ele já aparece aqui o modelo do inversor, a versão e o nó que ele está. Aqui é o cartão de comunicação Ethernet que está no inversor, o modelo CMM IP01 ou 02. O cartão, né, a versão de firmware do cartão, o IP, né, esse IP aqui já é nativo, vou deixar ele mesmo, e o endereço MAC. Aqui muitas outras coisas, filtro, alarme, lista de parâmetros, mas isso aí eu vou deixar para outra hora. Enfim, esse é o DCI Software. Ok. Vou abrir aqui, né, o programa. Já tem uma programação básica aqui para coletar dados, escrever dados, né, verificar parâmetros. Eu consigo fazer toda essa parametrização aqui dentro do software de comunicação, o HWConfig, né, que é um software da Delta aí, né, uma ferramenta da Delta de configuração de hardware. Vou abrir ela aqui. Aqui eu já consigo puxar um programa, né, se tiver um programa. Bom, ele vai dar um erro aqui. Por que ele vai dar esse erro, né? Porque eu não defini lá no início o por onde eu vou puxar, né? Por onde eu vou fazer esse backup. Então, vem aqui, Tools Communication, vou aqui, é AS300, ele vai estar nessa faixa de IP, ok, agora eu consigo ir lá. Só fazer um scan aqui, se ele vai achar alguma coisa. Ok, ele achou, então está comunicando. Vou fazer um upload de um arquivo que eu já tinha, né? Aliás, uma configuração que eu já tinha, só para mostrar aqui. Então, para mim criar essa configuração, eu começo dessa tela, né? Aqui em comunicação de software, Ethernet IP. Aqui já vai estar, né, a minha CPU com o IP de final 6, né? Eu tenho que estar, o inversor está nessa faixa, né? Tá para o final 5. Então se eu fizer um scan aqui, ele vai procurar tudo que está na rede. E o que eu quiser eu posso colocar aqui, né? Então eu vou escolher aqui a placa, né? É isso que eu quero, criar uma rede com a placa. Então eu vou deixar aqui o inversor de frequência aqui, né, na rede. E daí para frente eu tenho que criar meus endereços de comunicação entre o inversor e o PLC. Então existe aqui Ethernet IP e o Data Exchange, né? Data Exchange é onde eu
faço a minha troca de dados, ok? Normalmente ele vem assim padrão, mas eu consigo entrar aqui, mudar apenas os meus endereços de comunicação. Então a partir do D1100, deixa eu ver. Então a partir do meu endereço D1000, ele vai receber dados, né? Ou seja, ele vai ler dados da palavra, né? Dessa palavra 2100 lá do inversor de frequência, entendeu? E eu vou colocar um endereço aqui, 1100. Então 1100, a partir desse endereço, ele vai escrever dados de controle de frequência dentro dessa palavra aqui, né? A palavra 2000. Normalmente essa palavra que está aqui, ela vai variando lá no inversor. 2000, 100, 2101, 102, 3, 4, 5, por aí vai. E aqui também, 2000, 2001. E percebam a seta, né? Que tudo que eu escrever a partir desse dado, ele vai escrever aqui nessa palavra. Cada inteiro desse, né? Cada registrador, 1100, 1101, corresponde a uma palavra. O 1100 corresponde ao 2000, o 1101 corresponde ao 2001. Aqui, o D100 corresponde ao 2100, aliás, o D1000 corresponde ao 2100 e o D1001 corresponde ao 2101. Nesse caso é a palavra de controle da comunicação lá do inversor de frequência. Então aqui está tudo certinho, né? Se está tudo certinho, eu vou fazer um download. Faço download. Ok. Tudo certinho. Eu vou lá para minha programação. Consigo aqui ficar online. Já tem alguma função indo para lá, né? Era um teste que eu tinha feito anteriormente. Já está coletando dados aqui, certo? Então, preparei aqui. Preparei uma demonstração com a IHM, né? Deixa eu verificar aqui onde eu deixei. Aqui. Deixa eu abrir a IHM aí. Dispositivos. Sim. Então essa é a minha IHM, né? Eu consigo simular ela aqui online. Mas eu tenho a IHM física, mas eu vou simular online que é para ficar melhor para a gente visualizar. Vou simular aqui. Certo? Vou abrir aqui o meu arquivo. Deixar a IHM aqui em cima. Então percebam que eu tenho o meu M1, M2, M3, o D500, né? Que é o D500, que é onde eu consigo variar a frequência. E aqui os meus displays aqui, né? Onde eu estou monitorando o barramento DC, né? Se a gente for verificar aqui, o barramento DC é o D1005, né? Que é o D605, o D1005, o D1004, D1003, D1006 são endereços da comunicação, né? Eles estão coletando dados. Então, seguinte, vamos ver se esse negocinho rodar aqui. Então, se eu apertar aqui VFD+, partiu meu motor aqui, né? A minha frequência de saída está 29, a minha corrente de saída está 1 ampere, minha tensão do barramento 577, 78 e minha tensão de saída 224. A tensão do meu motor aqui ela é 380, então se eu aumentar, colocar no máximo, ela vai atingir o máximo 380. Então se eu baixar aqui, entendeu? Ela vai baixar. Se eu imputar algum valor aqui, colocar 55.0, ele vai para 55.0.
Vejam que a corrente diminui, né? Eu aumento a frequência. Também eu consigo ficar online com o inversor, né? VFD pelo VFD Software. Consigo ficar online aqui. Teste, ok. Coloca a IHM aqui do lado. Percebam que se eu desligar, aqui ele vai desligar também. Se eu diminuir a frequência aqui do lado ele diminui também. Se eu ligar o inversor novamente, ele vai ligar, então aqui o heavy vai ligar, né? Aqui a reversão. Se eu ligar para ir para frente, ele vai para frente, aqui vai ligar também. Se eu aumentar a frequência, ele aumenta. Entendeu? Então aqui está mostrando o que está acontecendo no meu inversor aqui, mas de forma online. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar para minha programação. Então, eu vou... Aí tem os valores, né, da minha tabela aqui. 18.34.1, né, que eu estou movendo aqui para dentro do meu endereço de escrita de frequência. Deixa eu dar um stop aqui. Eu dei stop, zerou tudo. Só fica a tensão do barramento descer. Deixa eu tentar dar uma explicada nesses valores aqui. Cada valor desse, né, corresponde a uma função descrita, né, de start, reverso e stop. Vou tentar ser breve aqui. É o máximo que eu puder. Aqui. Então, aqui são os valores de escrita, né? Aqui, para mim rodar o inversor para frente, eu tenho que deixar ele em RAM e tenho que acionar esse cara, o VWD, né? Então é o seguinte, eu tenho que deixar o segundo bit aqui dessa palavra em 1. Tenho que deixar o quinto bit, que é o 4, né? Então para mim é o quinto. Essa palavra também em 1, para ele poder mandar um valor que ele vai rodar para frente, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui e fazer um cálculo desse para ele me dar em decimal. Eu consigo jogar ali para frente, né? Deixa eu só calcular aqui: 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Então ele me deu 18. 18 é o valor que joga esse inversor, né? Que arranca esse inversor para frente. 18. E para ele fazer a reversão, 34, certo? Então vamos calcular lá, né? Deixa eu ir na tabela. 34, então eu tenho que estar em RAM. E o meu valor aqui, né? Na quinta casa aqui na sexta casa, aliás, do binário, mas é a quinta aqui, porque ele começa do 0, tem que estar em 1 também. Então vou desligar aqui: 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então tudo isso dá 34, né? Então 34 para me reverter o sentido lá do inversor, né? Deixa eu lá no programa: 34. E 1, né? 1 aqui. Se eu jogar 1 no stop, né, que é o primeiro bit aqui dessa palavra, se eu jogar 1, ele vai entrar em stop. Então aqui, se eu tirar daqui e jogar só 1, ele vai ser 1 em decimal. Então esses valores que eu jogo lá. Aqui é a palavra 2001, que é da comunicação, né? Está linkado ao D 1101, né? 1101 está linkado ao 2001. Se a gente for ver aqui. Então, D1100 ao 2000 e o D1101 a 2001. Ok? Então é isso. Mas para mostrar, né, como é que funciona aí a programação. E tentar postar mais vídeos, né? Esse aí é o primeiro de muitos que virão sobre comunicação. Quem puder compartilhar aí, agradeço desde já a paciência aí de ter visto até o final o vídeo.